Estamos aqui agora com nada mais nada menos com ele, autor do livro, idealizador, o inquieto homem de Vista Alegre, Sr. Francisco Saldanha Bezerra. O que esse evento e lançamento do seu livro representa hoje para o senhor? Olha, isso é uma parte da história da minha vida, com meus familiares, com meus amigos, porque a estrada da vida a gente encontra pessoas e pessoas. Lógico que eu encontrei muitas pessoas, algumas decepções, mas você vai levando na vida. Então eu resolvi fazer essa coisa a pedido do meu filho mais novo. Então eu fico muito satisfeito que eu estou aqui com minha família, estou aqui com minha esposa, que hoje em dia eu e ela somos companheiros ali um com o outro, que já criamos nossos filhos nós estamos todos aí. Mas é muito gratificante para mim esse momento. Para mim é muito gratificante. Muito bem. Essa parceria, essa união, uma só carne, homem e mulher, sua esposa, o que representa na sua vida? Olha, minha esposa, nós somos casados há 63 anos. É tudo na vida, né? Os momentos difíceis, os momentos fáceis da nossa vida, estamos juntos, né? Tanto que hoje eu sou do setor de transporte, porque ela foi ao presidente do BEA e me tornei interventor do BEA junto a uma empresa que eles tinham vendido para um cara e depois de um ano e pouco não pagou nada e destruiu toda a frota. E eu fui lá gastar minha energia nisso aí, então ela é muito parceira desse campo. Olha, eu quero lhe dizer que eu vou ler esse livro de ponta a ponta e quando eu tiver alguma dúvida eu vou perguntar diretamente com o senhor. Prazer em lhe conhecer, tá certo? Professor Mário Ricardo, portal Desacelera Manaus. Estamos aqui hoje no lançamento desse livro aqui, ó, Inquieto, um Homem de Vista Alegre, e nada mais nada menos é o pai de Francisco Júnior. Francisco, o que a gente consegue mensurar nesse livro aqui sobre a trajetória e o legado do seu pai? Esse é um livro que, primeiro, muito me orgulha, porque é a história de um homem que eu chamo de pai. Ser meu pai já é, para mim, um motivo de grande orgulho. Um homem que nasceu no interior do Amazonas, em Canutama, e numa comunidade de Canutama chamada Vista Alegre. Mal tinha luz, os negócios eram de escambo, ele não conhecia dinheiro. Então, um jovem que nasceu nessa comunidade e veio para a capital e se desenvolveu no transporte, desenvolveu o transporte na cidade de Manaus, o estado do Amazonas, influenciou através das suas representações federativas, associativas, a região norte, representou a região norte no Brasil. Essa história deve ser escrita, deve ser registrada e a FETRA Norte, através desse livro, registra essa história que traz muitos ensinamentos válidos para qualquer pessoa. Eu bebi e bebo desta fonte até hoje. Então é a história de um homem que veio do interior do Amazonas e mostrou que é possível vencer. Onde quer que você queira vencer, basta querer ter vontade e determinação. E qual mensagem você poderia deixar para o seu pai? Passamos agora recente do Dia dos Pais, mas uma mensagem assim que ele vai também assistir esse vídeo, e que mensagem você pode deixar para ele? Meu pai, se o senhor olhar no retrovisor do carro da sua vida, o senhor vai ver uma história que o senhor pode se orgulhar muito. O senhor pode se orgulhar porque essa história marcou de forma positiva a vida de muitas pessoas, principalmente a minha, não só enquanto seu filho, mas enquanto empresário, enquanto líder sindical, enquanto líder federativo. Aprendo muito, aprendi muito. Isso aqui é um manual, é um verdadeiro manual de vida. O senhor tem a minha admiração e eu o honro sempre, meu pai. Parabéns. Eu vou pegar esse livro aqui, vou ler de certeza absoluta e depois a gente vai trocar os comentários. Mas uma mensagem, uma frase que ficou marcada na tua vida até hoje como profissional, que você vai passar de gerações em gerações para a família Saldanha Bezerra. Uma das grandes, o meu pai, através da vida dele, me deu grandes mensagens, mas uma que ficou muito marcada é: jamais se entregue o seu destino na mão de outra pessoa. O seu destino está sempre nas suas mãos. O seu destino é você que o constrói. Essa é uma das grandes mensagens que
a vida dele me ensinou e com certeza isso está no livro. Muito bem, parabéns, Francisco Júnior, é isso aí. Muito obrigado. Professor Mário Ricardo, portal Desacelera Manaus. Estamos aqui no lançamento do livro O Inquieto Homem de Vista Alegre, e nada mais nada menos é pai da senhora Shirlane Bezerra. Shirlane, fala um pouquinho do seu pai, essa trajetória dele que você acompanhou, tudinho, e o legado que ele está deixando para a família também. Então, falar do meu pai é uma coisa muito importante para toda a família. Ele é um exemplo para a família toda, né? Eu sempre digo que ele é um patriarca com muitos valores. E o que ele pode deixar para a família, como ele sempre coloca, é: minha filha, nunca perca sua dignidade, mantenha sua dignidade, esse é um valor único de um ser humano. E para mim, dignidade é a decência do ser humano. Esse é o legado que o meu pai coloca. E ele também tem uma filosofia de vida que eu acho muito importante: nunca entregue seu destino na mão do outro. Então são esses legados, esses valores que são tão ricos que o meu pai deixa para toda essa família. E eu, como a segunda filha mais velha, né, eu sempre coloco isso, né, para os meus descendentes, que são meus netos. E eu acredito que bisnetos futuros, né, porque eu sou uma avó, me considero ainda uma avó muito nova, né, já tenho 6 netos. E é isso, meu pai é uma pessoa incrível, de valores únicos, né, e eu estou muito feliz, porque hoje é um dia muito importante na vida dele. E quando ele decidiu escrever esse livro, eu disse: pai, eu vou escrever um livro, o livro da sua história, que rico. Porque você hoje escrever um livro, né, e colocar tudo que você construiu, né, nessa vida, isso não tem preço. Não tem preço, sim uma realização pessoal. Então é isso que o meu pai... E o meu pai, ele não é só importante para a gente. Ele foi importante e ele é importante para muitas pessoas. Porque ele criou muita coisa. E ele ajudou muitas pessoas. E ele é um cara humano. Muito sabe? bem. Humano, literalmente humano. Agora... E ele fez tudo com muito amor, construiu as coisas com muito amor e muita dedicação. Agora, uma coisa me chamou muita atenção: chamarem ele de general. Não sei se isso acontece pelos filhos, pelos amigos, pelos colaboradores, um respeito, né? Exatamente, eu acho que o meu pai é essa pessoa tão forte, de uma personalidade tão forte, muito bem determinado, esse homem que quando ele se posiciona, quando ele é amigo, ele é amigo. Então, por isso que eu acho que ele tem, diante dessa força, colocar esse nome de general, essa força que ele transmite às pessoas, porque ele transmite uma força de segurança, ele dá segurança à pessoa. E o detalhe que ele adora é receber ligações dos bisnetos, né? Os bisnetos ligam para ele toda hora, ele está lá sempre dando conselho. É uma paixão para ele, os gêmeos, né, que são conhecidos como Mateus e Lucas, tudo que Deus faz é incrível, e colocou esses meninos na vida deles, e é incrível, os meninos acordam já ligando para ele. E eu acredito que tudo que Deus faz é bem feito para a alegria do papai, é como se ele voltasse a ter filhos, que na realidade bisneto, adolescente, né? É isso aí. Tá bom, obrigado, doutora. Muito obrigada. Muito bem. Professor Mário Ricardo, portal Desacelera Manaus. Estamos aqui no lançamento do livro Inquieto Homem de Vista Alegre, senhor Francisco Saldanha Bezerra, que, Paiva, é um grande amigo seu, né? Nossa, é um grande parceiro. Um grande instrutor. Aprendi muito com o Bezerra. O Bezerra, foi um ponto de referência. Por quê? Porque nós somos da mesma região do Purus, né? Lábrea, Canutama. O Bezerra começou no transporte quando eu comecei, lá na década de 80, né? Então nós começamos todo esse projeto, eu na área pública e o Bezerra no empresariado. Então, na realidade, o Bezerra representa isso. O que era? Ele incentivar a valorização do trabalhador, ele incentivar a organização do sistema de transporte atrelado ao trabalho comunitário. O Bezerra sempre foi uma pessoa muito ligada, que ele dizia: o transporte não tem que ser para o empresário, não tem que ser para o poder público. O transporte é para o povo. Se é bom só para o empresário, não é bom. Tem que ser bom principalmente para a população. Então ele incentivava a participação da comunidade. Ele incentivava a transparência. Eu acho, Mário, que o grande legado do Bezerra, ele sempre incentivou. O empresário do sistema de transporte tem que ser transparente. Tem que mostrar seus custos, tem que mostrar para a população, tem que atender. É um serviço público essencial para a população. O que nós não encontramos hoje em dia é
essa abertura para que a população possa participar, para que a Câmara possa participar, para que a imprensa possa participar, para os órgãos de gerência e de controle possam participar. Esse é um grande legado que ele deixa para todos nós. Muito bem. Agora uma história desde a sua infância, né, até agora, de superação. A vida toda é uma palavra que está marcante na vida dele, superação. A história lá no Seringal correu até os dias de hoje também, né? Uma grande trajetória, é isso? Não tenha dúvida, essa transposição. Ele veio não a favor do Rio Purus, veio contra o Rio Purus, né? E ele marcou um legado também, o aspecto familiar, né? O Bezerra é um cara de muita família, você vê hoje essa festa belíssima de congraçamento, de reconhecimento ao valor que se dá à família. Esse é o bem maior de todos nós, Mário. É por isso que a gente fica muito entusiasmado e tem o prazer de ser amigo do Bezerra, porque ele representa essa valorização da família, valorização da transparência, valorização daquilo que é mais sagrado para todos nós, né? A gente ser profissional, a gente estar ligado à família, a gente ter a participação da comunidade e prestar serviço para todo mundo. E valorização das pessoas, com certeza, Não né? tenha dúvida, está acima de tudo. As pessoas são mais importantes que os sistemas. Muito bem. Paiva, prazer em te rever. Prazer também, Mário. Parabéns pelo trabalho. Ok. Professor Mário Ricardo, portal Desacelera Manaus. Bom, estamos aqui no lançamento do livro do Inquieto, Um Homem de Vista Alegre, do autor Francisco, né, Saldanha Bezerra, grande amigo do Coronel Encarnação. Coronel, é um seu amigo? Fala um pouquinho essa trajetória de amizade com o idealizador do livro. Na realidade, o Bezerra, eu conheço assim, trabalhou comigo no MMU, foi meu presidente. De lá eu conheci um homem íntegro, cheio de boa vontade, conhecedor de trânsito. Ele formou a sua frota de ônibus, como foi dito, né? De uma passagem, de um legado deixado para a nossa comunidade amazonense e manauara. Por tudo isso, eu quero parabenizar ao Bezerra pelo seu legado deixado, pelo trânsito e por tudo que ele fez para a nossa sociedade. Uma história de superação no que ele dedicou aí, anos e anos de sua vida, né? Décadas e décadas de sua vida para o trânsito também de Manaus. É importante saber que ele é um idealizador dos sistemas dos transportes coletivos da nossa cidade, é isso? Exatamente. E ele sai hoje ele falou, ele sai do Seringal e vence a vida, tudo que dificuldade foi vencida. Então, eu, como eu falei no início, conheço o Bezerra, quando foi meu presidente do MMU, onde ele botou seus conhecimentos profissionais de trânsito também para a cidade de Manaus. Muito bem, obrigado, Coronel Encarnação, professor Mário Ricardo, portal Desacelera Manaus. Estamos aqui no lançamento do livro Inquieto, Homem de Vista Alegre, e agora falando com a presidente do CREA, Alzira Miranda. Alzira, o que Francisco Bezerra representa para você? É um conhecido seu, é um amigo? Não, o Dr. Francisco, a gente teve a chance, a oportunidade, a honra de conhecê-lo num dos eventos do próprio CREA e outra vez num evento do próprio Senat lá em Rondônia. E dentro do CREA, o ano passado nós tivemos um congresso, nós convidamos o nosso querido presidente Francisco Bezerra Filho para ir, para palestrar, para falar um pouco do transporte nas nossas rodovias que precisam ser refeitas, né? Porque a gente tem uma rodovia que precisa mesmo ser trazida para a nossa realidade. Sim, sim. Eu não vou nem entrar no mérito de revitalização, porque a gente sabe o que acontece. Sim. Mas, não polemizando e politizando, sim, eles deram um show falando de como são as rodovias do Brasil e como deveriam ser as rodovias aqui no Amazonas. Então, a gente teve a oportunidade de trazer o conhecimento desse grande homem naquele momento e que foi convidado à fala, né? Porque é uma pessoa que tem um histórico que eu nem preciso contar. Eu quero dizer para vocês que esse livro aqui, olha, ele é encantador porque ele traz a história deste grande homem e mais. Ele faz com que a gente se prenda, porque tem várias realidades que parecem ser as nossas, né? Então, eu estou bem encantada com o livro. Parabéns, doutor Francisco Bezerra. Ou melhor, eu só conheço como doutor Bezerra. Toda vez que eu falo Francisco Bezerra, chega a ficar
Mas parabéns. Uma história de superação, um legado deixado para a família e para também quem acompanha por perto, correto? Exato. Então não deixem de conhecer, se você tiver oportunidade, leia, é inspirador. Muito bem, obrigado. Obrigada a você, viu? Professor Mário Ricardo, portal Desacelera Manaus.